Olá, amigos do Bom no Direito. Meu nome é Jorge Ottoni, sou procurador do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e cofundador do Bom no Direito, junto ao meu colega Walter Ventura. Fala, irmão. Hoje vamos entrevistar o Walter. E o Walter, que é procurador da Fazenda Nacional e também coach, trabalha ajudando outros concurseiros a obter a tão sonhada aprovação, já faz alguns anos. E Walter, vamos começar aqui o bate-papo BND, esse papo informal ali sobre a trajetória dos integrantes do Bom no Direito. E eu queria que você me falasse o seguinte, eu sei que você é procurador da Fazenda Nacional aí faz mais de 10 anos, só que alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, você decidiu voltar a estudar para concurso, né? Como foi isso? Qual foram as dificuldades que você sentiu nessa retomada aos estudos? Então, Jorge, foi uma decisão bastante difícil e desafiadora. Difícil porque a Procuradoria da Fazenda já era o cargo que eu tinha escolhido para mim. O cargo dos sonhos, eu sempre gostei muito de estudar direito tributário. Antes de ser aprovado como procurador da Fazenda, eu advogava no escritório de advocacia lá em Fortaleza, no Ceará, eu sou cearense, na área tributária federal. E então, assim, foi a carreira que eu escolhi para mim. Mas há uns 3 anos atrás, alguns colegas aí que estão assistindo devem saber que a Advocacia Geral da União passou por uma crise muito grande. Várias pessoas da carreira ficaram amedrontados. Eu fui um deles, né? Fiquei ali bastante receoso sobre os destinos que a instituição ia tomar. E optei por, então, ter essa decisão de voltar a estudar, a entrar de novo aí no cenário dos concurseiros, né? E estudar para que cargo? Você queria o quê? Então, eu sabia, esse é um ponto importante, porque eu sabia o que eu não queria. Eu não queria magistratura, não queria Ministério Público, né? Não, óbvio que são carreiras maravilhosas, mas eu sempre fui muito da advocacia pública mesmo. Então, assim, procuradoria sempre foi o meu foco. E então eu voltei para, basicamente, estudando aí para essas procuradorias estaduais. Foi assim, eu decidi centrar minhas energias para fazer o concurso sair da área federal e para a área estadual, por algumas possibilidades e tal que eu tinha. E qual que eram essas dificuldades? O que você sentiu de dificuldade, conta para o público, de retomar os estudos depois de 7 anos parados, 7 anos sem estudar? Voltar já empossado, já num cargo de respeito, ter esse ânimo de voltar a estudar para concurso público. Isso foi também, eu confesso que na hora foi uma decisão realmente difícil, desafiadora. E por que foi um pouco mais complexo? Porque, na verdade, Jorge, o que acontece? No meu primeiro ciclo, eu tive realmente 2 grandes ciclos de estudo para concurso público. Um em 2005 e o outro em 2014. Né? Quase uma década de diferença, de ciclo que eu digo forte mesmo, aquele de voltar a ser concurseiro e voltar para o mundo assim, da batalha nos concursos. E é engraçado porque no meu primeiro ciclo eu percebia que tudo me encaminhava, me conduzia, me levava para a concentração. Primeiro porque eu estava desempregado, eu tinha pedido demissão do escritório e então eu, por opção minha, fiquei desempregado para exclusivamente me dedicar ao estudo para concursos públicos. E era desemprego, então, com falta de dinheiro, né? Tava liseiro total, aquela coisa, não tinha um puto no bolso para fazer nada. E então, assim, nessa época também, além de estar desempregado, estar sem dinheiro, eu estava totalmente sem definição profissional, porque era advogado na área privada e tinha abandonado o escritório, que era o meu emprego. E, assim, ainda tinha um relacionamento estável, digamos assim, que me ajudava a ficar um pouco mais centrado, mais focado nos meus estudos. E é curioso porque o meu segundo ciclo, quase 10 anos depois, já foi totalmente diferente. Tudo me levava para que eu me desconcentrasse, para que eu não conseguisse me manter focado. Eu já estava na carreira assim, maravilhosa, né? Que muitas pessoas, inclusive, falavam, nossa, esse cara é louco, esse cara não tem juízo, o cara já é procurador e está voltando a estudar para concurso, para quê? Por quê? E isso era uma coisa que eu mais ouvia. Tinha, né, assim, uma certa condição financeira e profissional, já era resolvido profissionalmente, tinha uma condição financeira de poder aí, né, sair, me divertir um pouco, viajar. Você já devia estar quase no final da carreira, né? já estava, tem esse detalhe, a lotação que você queria. Na categoria especial.
Tá louco. E ainda, assim, tava solteiro. Então meus amigos começavam a falar: pô, velho, vamos sair, como é que é isso? Ah, hoje é sexta, vamos. Então, assim, pra mim, ficar numa sexta-feira à noite, num sábado, sei lá, o dia todo dentro de casa estudando, num domingo, era algo realmente muito desafiador. Isso era muito desafiador. Eu não posso negar que, assim, eu tinha que desligar o celular, eu tinha que pegar e desconfigurar o WhatsApp para não ficar recebendo WhatsApp de ninguém. O que você fez, assim, específico? Cara, especificamente, eu decidi eliminar todos os meus amigos ocultos. Todos os meus amigos ocultos, os meus inimigos ocultos. Todos. O WhatsApp, telefone, eu desligava, eu não atendia o WhatsApp, eu não falava com ninguém. Era super assim, eu sei que é uma medida drástica, mas necessária. Senão eu não ia conseguir me concentrar. De fato, o ser humano, ele é engraçado, porque o ser humano ele tem mesmo ali um eu emocional e um eu racional e uma conversa, um diálogo interno o tempo todo com ele. E o meu diálogo interno era assim, muito no sentido: o que é que você está fazendo? Você está louco? Para que sexta-feira de noite você está em casa? Por que você está aqui uma hora dessa? Você está louco? Seus amigos lá tomando uma no barzinho e você aqui dentro de casa pegando livro, estudando, sexta-feira à noite, você já é procurador. Então, aquela vozinha, ela ficava na minha cabeça o tempo todo, né? O meu crítico interno, ele estava violentamente trabalhando naquele momento. Mas o que foi que eu fiz para poder vencer essas barreiras? Eu adotei como medida o fato de desenvolver pontos de motivação. Já que os meus pontos de motivação do primeiro ciclo não existiam mais. A falta de dinheiro. A falta de desespero profissional. Desespero profissional e tudo. Eu tive que desenvolver, então, novos pontos de motivação para que eu pudesse me apegar, porque realmente quando você faz algo que você tem uma motivação, que você encontra um propósito naquela sua dedicação, naquela sua atividade, na verdade, na sua canalização de energias, você acaba conseguindo fazer isso de uma maneira muito mais leve. Você deixa o teu ritual, o teu processo mais leve. E assim eu fiz. Eu comecei a pensar como seria legal eu obter novas aprovações. Até curioso, assim, eu tinha um desafio interno, assim, eu queria muito ser aprovado, assim, nas primeiras colocações em algum concurso, que eu tinha tomado posse e tudo, mas não tinha acontecido isso, e eu queria, eu tinha que passar em algum concurso entre os 5 primeiros lugares, assim, era uma coisa minha, bobeira, mas assim, eu tinha isso comigo, e acabou que isso acabou acontecendo, eu fiquei muito feliz, mas enfim, eu queria passar por a experiência, e também uma das coisas que eu desenvolvi como ponto de motivação era que, assim, me seduzia, talvez, a ideia de poder exercer a advocacia privada, né? Então eu fui atrás assim, de alguns cargos que permitiam e tudo, e naquele momento foi o que eu pensei. Às vezes a gente toma uma decisão momentânea, não significa dizer que vai se concretizar, mas pelo menos naquele momento eram os meus pontos de motivação, eram os pontos assim, que eu buscava me apegar, eu queria viver aquelas experiências, eu queria engrandecer de alguma maneira a minha passagem assim, nesse processo todo, né? E qual foi, talvez, a experiência mais simbólica que lhe tenha ocorrido nesse processo? Sem dúvida, Jorge, a experiência que eu vivenciei nesse meu segundo ciclo, eu já tinha feito prova oral no primeiro ciclo, em 2007, para o cargo de procurador de contas, né, o cargo que você ocupa no Rio, eu fiz no Ceará na época, eu tinha feito uma prova oral lá em 2007, 10 anos atrás, e fui aprovado, mas fiquei fora das vagas. E agora, no ano passado, em 2016, em abril, eu fiz então novamente prova oral. E era para o cargo de procurador também de contas, Tribunal de Contas, do TCM aqui de Goiás. E eu vivi uma experiência que para mim foi muito enriquecedora, eu até assim, não esperava que fosse acontecer todo aquele turbilhão de emoções, foi muito tenso. Que foi o quê? Eram 22 habilitados para a prova oral, de procurador, né, do Tribunal de Contas. Desses 22, eles iam fazer as arguições sábado e domingo. E eu fui sorteado para ser o primeiro dos 22 a ser arguído. Então eu ia abrir os trabalhos. Isso era no sábado, 8 horas da manhã, as arguições iam começar então e iam até o domingo final. Ser o primeiro causa tensão, né? Causa demais, porque eu já estava naquela ideia, eu tenho que mandar muito bem, porque para ser usado como parâmetro de comparação. Então você já chega com aquela pressão inicial. Para mim foi uma experiência realmente de tensão. Só que, para piorar um pouco mais a situação, quando eu cheguei lá 8 horas da manhã para fazer a prova, nesse meio termo, eu tinha sido contratado por 6 pessoas
para que eu pudesse prepará-los para a prova oral do concurso para procurador da Fazenda Nacional, que é o cargo que eu ocupo há 10 anos. Eles tinham me contratado para fazer justamente o quê? Uma mentoria com eles e prepará-los para a prova oral da PFN. E quando eu cheguei lá, eu jamais esperava acontecer o que aconteceu. Eles tinham me contratado na semana anterior. A gente só tinha feito o primeiro encontro. Já Cara, foi uma pressão. os 3 estavam lá para me assistir. Então, na hora que eu cheguei para ser o primeiro a ser arguido, e com meus 3 alunos que tinham acabado de me contratar, eu olhei, eu tive que me fazer, obviamente, de putz, assim, sou imbatível, sou forte, mas por dentro de aqueles puta mesmo. Eu tava assim, caralho, eu não tenho nem direito de ir mal nessa prova, porque se eu for mal, eu vou perder a prova e os contratos dos meus clientes. Eu vou perder até mesmo. Então, essa galera que havia me contratado. Aliás, e falando nisso, né, você tem muita experiência aí, já ficou conhecido aí por preparar muitos candidatos para prova orais, não só da PFN, mas principalmente para a pré-FN, vários candidatos. E quais são seus métodos? Como você se preparou para oferecer esse tipo de assistência? Então, ali, com as minhas experiências que eu fui adquirindo como candidato e depois estudando muito sobre metodologias de comunicação verbal e não verbal, eu fui desenvolvendo os meus próprios métodos, de fato, né? E deram certo comigo. Naquele momento da prova oral do Tribunal de Contas, eu percebi que tudo que eu tinha desenvolvido para mim acabou dando muito certo, porque eu acabei sendo aprovado, fiquei em 3º lugar no concurso, né? Assim, sem soberba, mas assim, foi uma experiência muito valiosa, e fiquei com a 4ª maior nota da prova oral naquela circunstância. No final, terminei o concurso em 3º dentro dos 5 que iam ser aprovados, porque dos 22 eles só iam divulgar uma lista com apenas 5 aprovados. E como deu certo, então as coisas acabaram assim, sendo replicadas por mim naqueles alunos que eu estava preparando para a prova oral da PFN. E nesse meio termo, isso tudo acabou dando muito certo, porque os alunos da PFN, inclusive um deles foi a Geisiane, ela teve a maior nota do Brasil. Foi na prova oral. Ela foi o primeiro lugar e ela saltou 150 posições para frente. Ela então conseguiu, inclusive, tomar posse na primeira chamada, né? Que para mim foi assim, nossa, fiquei muito feliz, foi uma grande conquista. E esses métodos, Jorge, assim, basicamente eu procuro trabalhar uma parte técnica muito forte, de conteúdo avançado mesmo, através dos simulados, mas eu nunca deixo de aliar as perguntas que eu faço com as técnicas que eu sei que os candidatos precisam aprender para a hora da prova. E eu vou aliando isso na linha de mentor coaching, né? Que é justamente aquela linha que alia a parte da mentoria, que é uma parte muito voltada para o lado técnico, com a parte do coaching, que é aquela parte muito voltada para o enriquecimento, para o empoderamento emocional do candidato. Então, assim, eu trabalho muito focado nisso, porque eu percebi nos meus alunos, eles foram assim a minha amostragem. Eu percebi que eles, em alguns momentos ali na véspera de uma prova oral, o conteúdo já não é mais a maior barreira a ser vencida. A barreira do conteúdo ela já está num patamar inferior. A verdadeira barreira a ser vencida é a barreira do mental e do emocional. Naquele momento específico de véspera de prova oral, é muito, muito, muito mais importante você dar esse fortalecimento emocional para que o candidato, em nenhuma hipótese, chegue na prova oral e entre em colapso. E você fez as suas formações em coaching já pensando nisso, em aplicar para concurso? Foi isso. Na verdade, uma coisa foi legal você ter perguntado assim, porque surgiu a minha vontade de fazer, de passar por essas formações em coaching durante essa preparação desses candidatos para os concursos que tiveram da Advocacia Geral da União para a prova oral. Como eu estava vendo ali que eu precisava aumentar as minhas próprias habilidades e competências para poder ajudá-los, então eu optei por fazer uma formação e fiz assim, várias formações, até realmente a última formação, que foi a formação em Master Coach, que me deu, assim além, que todas me deram, perdão, uma bagagem muito boa para mim e para que eu pudesse também auxiliar esses colegas. Recentemente, um case muito legal que que eu tive uma grande graça de ajudar, foram os 2 colegas que inclusive agora estão fazendo parte também da equipe BND, que é a Marina
e o Cristiano, que são casados, marido e mulher, que foram aprovados, né? foram aprovados agora no concurso da Magistratura Federal, agora vão tomar posse como juízes federais do TRF3. Então foi uma experiência também muito enriquecedora e muito feliz por tudo isso, né, ter acontecido e por todo esse processo ter acontecido. E além disso, você já teve experiência como examinador de banca, né, de concurso? Também tive, assim, fui contratado por algumas instituições, alguns momentos, algumas vezes para elaborar propriamente as provas de concurso público na condição de examinador, né, digamos assim, que ali no lado negro da força, né, e isso é muito interessante porque a experiência como examinador, como membro de banca examinadora, tanto elaborando as provas de primeira fase, as provas objetivas como as provas discursivas, elas te dão assim, aquela ideia muito clara que, na verdade, o concurso também tem um pouco de uma espécie de jogo. É um conflito que acontece entre dois, assim, estrategistas. São duas estratégias diferentes. O examinador é um estrategista de um lado e o candidato acaba sendo também um estrategista do lado oposto, né? Então, eu sempre costumo dizer, quando eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa assim, que, na verdade, o pilar da estratégia ele é muito importante. O pilar do conhecimento, claro, ele é o principal, mas sem o pilar da estratégia, fica mais complicado de você alcançar a vitória, porque, de fato, o concurso é muita estratégia. E eu, na condição, assim, quando eu tive essas oportunidades de trabalhar como examinador, eu percebi isso de maneira muito clara, que a estratégia é tudo, né? Então, assim, foi para mim uma experiência também muito enriquecedora. Muito legal, Walter. E para finalizar, você teria uma mensagem de incentivo aí para o nosso público, para os alunos, os concursandos? O que você diria para eles? Né? Bom, eu assim, para incentivar, né, os que ainda estão nesse caminho, eu sempre costumo dizer que existe uma palavra na minha vida que ela é muito forte, né, é a persistência. Eu, de fato, acredito que a persistência ela é assim, o substrato das maiores vitórias. Eu acredito fortemente que por trás assim, da montanha ali dos falsos fracassos, que na verdade eu acho que a gente nem deve acreditar que existe o fracasso. O que existe é simplesmente um resultado não desejado ou inesperado. E aquele resultado ele sempre vai te trazer a fonte, ele é fonte camuflada de enriquecimento, de crescimento e de evolução. Toda coisa que acontece na sua vida que aparentemente você poderia interpretar como um fracasso ou uma derrota, na verdade é uma oportunidade de evolução disfarçada. Eu acredito nisso fortemente e acho assim que quando você passa a ter essa ideia de que os perreps, porque a vida ela é extremamente competente em nos dar perreps, em nos dar porradas. Tudo isso que acontece, na verdade, são oportunidades disfarçadas, oportunidades de crescimento, de evolução. E é a persistência que é, assim, na minha concepção, o combustível principal para que você consiga seguir esse caminho e fazendo as distinções necessárias a cada momento que você sofre um revés. Então você analisa o revés apenas como um mecanismo de fazer uma nova distinção, realinhar a vela do seu barco e seguir numa nova direção, numa direção rumo ao sucesso, que é, assim, de fato, o que você acaba sempre perseguindo e tendo como meta, estando sempre ciente de que as dificuldades e os obstáculos virão. Muito bom. Walter, foi um prazer ter você aqui no nosso lado e com isso aqui a gente encerra mais um bate-papo BND e a gente espera que vocês curtam aí o conteúdo, explorem aí a nossa plataforma, tá aí o link para vocês acessarem, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera.